Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Will, eu trabalho com produtos de marcenaria. Prazer falar com vocês. Eu sou nego imposto. Não, tô brincando. Gente, prazerzão falar com vocês. Eu sou o Lucas. Eu tenho uma missão em 40 minutos explicar para você como funciona a publicidade dentro dos marketplaces, qual é a técnica, como isso funciona. Eu vou tentar ser menos técnico possível para que você saia daqui com toda aqui, mais perto, vocês estão me ouvindo melhor agora, né? Para vocês saírem daqui com muita bagagem, não para você copiar a estratégia do cara que vende curso, que tem uma Porsche que você não sabe se está endividado, se não está endividado. Não. Eu quero que você saia daqui com maturidade operacional para construir as suas estratégias de maneira sólida, de maneira madura e consciente, tá? Então, para a gente começar, eu quero saber algumas coisas de vocês. Quem usa publicidade dentro dos marketplaces? Nós temos aqui, acho que de cada 10, 11 usam, né? Quantos aqui constroem estratégias para essas publicidades ou só ligam? Ou quem constrói estratégia? Vamos ver. Já baixou um pouquinho. Quem só liga e desliga o botão? Quem extrai um relatório, deixa eu ver, quem extrai um relatório de gasto, investimento e retorno das publicidades que você faz no marketplace, levanta a mão. Já caiu bastante já. Tá. Quantos aqui sabem qual é o impacto da publicidade dentro da sua margem de contribuição? Levanta a mão. Maravilha, muito bom. Por que eu faço todas essas perguntas? Porque o papel da publicidade é o seguinte: nós trabalhamos, né, com marketplace já há algum tempo. Inclusive, minha apresentação está aí? Cadê o Rodrigo? Traz minha apresentação, hein, Rô? Oh, meu Deus do céu, vou falando aqui. Deixa eu aproveitar, então, quando eles vão buscar minha apresentação. Tem alguns... Oi? Qual? Não, maravilhoso. Não. Alguém achou que o pão de queijo tem muito queijo? Tô brincando. Como você não tem queijo? Você é fiscal de pão de queijo agora, irmão? Você está de brincadeira. Deixa eu só aproveitar que eles estão colocando aqui. Eu vim de Sorocaba. Quem está aqui comigo é o Rodrigo. O Rodrigo é meu sócio lá na Rimmel. Trouxe a minha esposa. Trouxe o Isaac, que trabalha, que é o nosso closer. A esposa do Isaac, a Jennifer, está aqui também. Veio aqui prestigiar um pouco do que a gente faz, né? Para poder conhecer um pouco desse universo. Então, só voltando agora que vai colocar minha apresentação, a publicidade, nós temos um problema na publicidade. Eu gasto para vender, né? Eu gasto dinheiro para vender. Então, eu estou colocando dinheiro para vender. E qual que é o ponto para mim, na minha opinião? Tem muita gente que está colocando dinheiro demais e não está percebendo. Tem muita gente que está gastando desnecessariamente e não está percebendo. Tem uma pessoa que está aqui, que eu não posso citar o nome, que eu fiz 3 perguntas muito simples para eles. Falei, qual que é a tua margem de contribuição? Tá, é tanto. Tá. Quanto você está gastando hoje? Olhei o quanto ele está gastando. Falei, olha, querido, deixa eu falar um negócio para você. Tua margem de contribuição está mega baixa. Você está achando que é X, mas é Y. Meu Deus, e agora o que eu faço? Nós vamos fazer uma pequena correção na otimização do seu orçamento. Deu, acho que 30 dias. O cara aumenta o faturamento em 40% e melhora a margem de contribuição em 6% ou 7%. Então, o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque o marketplace, a publicidade do marketplace é uma área maravilhosa para o marketplace. Sabe aquela área que ganha muito dinheiro e gasta muito pouco? Isso é a área de publicidade dentro dos marketplaces. A gente está falando de retail media, né? E no Brasil, hoje, o Mercado Livre, no seu último balanço, mostrou que eles captam 1,2 bilhões de dólares, né, porque está em dólares, em publicidade. Ou seja, todos os sellers juntos dão para o Mercado Livre 1,2 bilhões de dólares, né, para que possam expor os seus produtos. Não estou falando que não deveria, nada disso, né? Boa, Rô, obrigado. Uma salva de palmas para o Rodrigo, inclusive, aqui, por favor. Cadê o negócio de clicar aqui? Eu não sei usar essas coisas, gente. Aqui, ó, deixa eu ver. Para frente. Esse aqui foi o quê? Esse é o laser. Ah, que chique. Deixa eu colocar no zóio do Vonei aqui, tô brincando.
Então, só que quando nós olhamos para outros cenários, por exemplo, como Estados Unidos, a Amazon dos Estados Unidos capta 34 bi de dólares em publicidade. Ou seja, olha o tamanho do mercado americano, por exemplo, e complementa muito com o que o Bruno está falando, inclusive, porque nós temos um cenário americano muito mais competitivo, né, com o digital ainda mais envolvido quando a gente compara o quanto do varejo o e-commerce representa no Brasil e quanto nos Estados Unidos esse número representa, é muito maior. Então nós temos um cenário com mais players, mais competitivo. Então essa transição que estamos vivendo, eles já viveram. Então vale muito nós olharmos para lá com carinho para entender. Por que os caras simplesmente criaram o white label? Por causa do catálogo, buy box, né? E quando eu falo de publicidade, nós temos um ambiente ainda mais competitivo. E se você quiser anotar algo que eu vou falar para você, é que o tacos médio do Brasil, ele vai quase duplicar em 10 anos. Pode escrever o que eu estou falando. O tacos médio do brasileiro vai duplicar em 10 anos. Por quê? Porque nós temos mais players, mais gente que não sabe gastar dinheiro, mais gente que escuta um monte de guru e coloca um ACOS extremamente alto, e a competitividade vai ser cada vez maior. Quando nós olhamos para o mercado digital de lançamentos, todo mundo está falando a mesma coisa. O custo do clique, o custo do lead está ficando cada vez mais caro. Ah, mas por quê? Porque há uma competitividade maior de pessoas anunciando. Quando nós temos uma curva de crescimento de novos sellers no mercado, tanto quanto na Amazon, inclusive eu tenho falado para as pessoas irem para a Amazon, faz publicidade na Amazon, que é mais difícil, é mais dinâmico, mas você vai ter mais resultados, porque tem muita gente já anunciando no Mercado Livre, já usando publicidade no Mercado Livre, né? Então, nós temos a oportunidade de entender como nós podemos gastar melhor os nossos queridos dinheiros, né, com a publicidade. Deixa eu avançar um pouquinho. Eu sou o Lucas Schwistenberg, né, se você quiser aprender como pronuncia, está escrito ali, Schwistenberg. Eu sou formado em processos gerenciais, tá? Estou iniciando o meu MBA em marketing estratégico. Gosto muito de estudar e estou tendo a oportunidade agora de entrar num MBA que eu sempre quis entrar, né? Eu sou fundador da Rimmel, eu sou sócio fundador da Ecoland, né? Estamos juntos aqui, né? Esses bandos de louco aqui, que não sei o que esse cara tem na cabeça de querer trabalhar com um evento de educação numa sexta-feira, fazer a gente andar 600 km para estar aqui. Mas isso aqui é mais do que isso aqui na verdade é uma missão. Nós carregamos uma missão de profissionalizar o e-commerce brasileiro e nós vamos até o fim, brigando com o marketplace, se for necessário, né, colocando o carro lá dentro do Mercado Livre, lá atropelando o porteiro, enfim, né, mas nós temos essa missão e nós vamos cumprir até o final, né. Eu também tenho uma empresa chamada LW Varejista, eu vendo no Mercado Livre também, eu atuo no marketplace desde 2015, né, comecei lá como cadastrador de produto, né, ia lá, pegava o catálogo da empresa, enfim, essa parte eu vou deixar para vocês assistirem no podcast que eu tenho com o Volney, você pode entender um pouco lá, e um pouco das marcas que eu tive a oportunidade de criar. Eu criei a cadeira gamer mais vendida do Mercado Livre na pandemia, por exemplo, então lá eu explico melhor, vocês podem ver lá, não vim aqui para compartilhar minha história, vim aqui para ensinar você a mexer com publicidade. Eu sou especialista em e-commerce, sou especialista em operação, e também somos especialistas em publicidade. Eu não vou ensinar você a ficar rico em 30 dias, e eu também não anjo de Porsche. Inclusive, hoje eu estou andando de Renegade, porque eu aluguei o carro, porque o meu Jetta está só lamentos. Então, o que eu quero transmitir para vocês hoje é como nossa empresa trabalha, né, com publicidade, tá? Vou avançar com isso aqui no Soroland eu falo um pouco disso, não vou falar um pouco da minha carreira, vou falar agora de tráfego. Todo marketplace tem 3 tipos de tráfego, tá? Se eu fosse você, eu anotaria para você nunca mais esquecer. Isso aqui faz parte de vai fazer a nossa base de todo e qualquer tipo de estratégia para marketplace daqui para frente, tá? Você vai precisar considerar 3 coisas. Quais são os tipos de tráfego dentro do marketplace? O marketplace tem 3 tipos de tráfego, tá? E todos eles têm a mesma base. O primeiro deles é o tráfego orgânico, o segundo é o tráfego adquirido e o terceiro é o tráfego pago, tá? Então, o marketplace, quando você está pesquisando algo, ele vai levar algumas coisas em consideração para expor o tráfego orgânico, ou seja, as visitas orgânicas que você recebe. A pergunta é, como uma pessoa que começou no Mercado Livre consegue fazer 10 vendas assim do nada? Tráfego orgânico,
o Mercado Livre organicamente leva tráfego até um determinado anúncio. E aí se vai converter ou não, aí vai para o segundo tipo de tráfego. Então nós temos o primeiro tipo de tráfego, que é o tráfego orgânico, geolocalizado. Eu sei que tem muita gente ouvindo essa palavra, mas isso vai se tornar cada vez mais realidade nos próximos anos. Né? Você está dando risada aí, né, safado? O que acontece é que, eu vou te dar um exemplo, isso aqui tem tudo a ver com publicidade, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos o Flex, e o Flex faz algo diferente no seu anúncio, que eu vou explicar daqui a pouco, porque tem tudo a ver com o tráfego adquirido. O tráfego adquirido é o tráfego que eu começo a reter quando eu vou gerando vendas, quando eu vou respondendo perguntas, quando a qualidade do meu anúncio é muito boa. Ah, mas Lucas, a API, cague para a API. Isso não tem nada a ver com a API, não precisa ficar olhando a API. Não acho que a API é coisa importante da sua vida, não é. O importante é você entender que o tráfego adquirido é um bem seu. Você passou a vender. Você já parou para pensar que quando você começa a vender, você simplesmente vai aumentando a quantidade de venda conforme a jornada do tempo? Por quê? Tráfego adquirido. Você passa a ter uma pontuação, vamos dizer assim, para não ser técnico, no seu anúncio. Então, isso aqui faz com que você apareça mais, na onde? No tráfego orgânico. Certo? E só quero abrir um parênteses, que eu vou dar 15 minutos da minha palestra, para nós equalizarmos o conhecimento de todo mundo, para depois eu contar algumas outras coisas de tráfego e estratégia de publicidade, tá? Então, tráfego adquirido é o tráfego que ele vai, ao passar do tempo, aumentando. Vai dormir aí, Ivone, acorda aí, bicho. Isso vai aumentando com o tempo, tá? Quando eu tenho tráfego adquirido, eu começo a me posicionar melhor aonde? Nas páginas orgânicas do Mercado Livre. Ah, beleza. Mas aqui nós temos também uma pontuação dinâmica, porque nós fizemos um teste, nós temos um cliente nosso que ama mexer com planilha avançada, que ama deitar dentro da API, é o cara de API, que eu vou falar bem a verdade. Ele não aparece na mídia, mas é o cara mais ferrado de API que eu conheço. E nós fizemos teste AB com isso, inclusive. Por exemplo, esse cara nos mostrou que na jornada do anúncio, o que funciona melhor, publicidade ou central de promoções? A gente conseguiu fazer isso medindo o EdRank com 2 anúncios com teste AB. E ele mediu tudo isso via API. Então é o cara mais louco de API que eu conheço. E aí o que ele me mandou? Ele falou assim, Lucas, nós temos um ponto muito interessante. O EdRank, a pontuação do anúncio, ela é dinâmica. Então, tem um momento que você vai ter uma pontuação maior e outro momento pontuação menor. E eu falei, o que será que pode ser? Ele falou assim, vamos olhar no anúncio de Flex. Aí eu vou olhar o Flex, a pontuação adquirida fica alta até o momento que corta o Flex. Corta o Flex, ele abaixa. E isso impacta onde? No meu tráfego pago. Isso impacta diretamente no meu tráfego pago. A gente descobriu, por exemplo, que quando nós temos campanhas de Flex, nós podemos fazer uma campanha diferente de Flex, para converter mais Flex. Você não precisa emitir nota, não, brincadeira, corta isso aí. Mas a gente conseguiu, inclusive, trabalhar isso aqui no Flex, foi muito legal. A gente tem uma empresa em Curitiba, ela tem 52 filiais dentro de Curitiba, e nós começamos a trabalhar tráfego pago, e a gente conseguiu aumentar o alcance no Flex, com ACOS baixo. Quanto que é o ACOS baixo? 32, assim, mais ou menos, quando eu fiz o... né? Então, isso aqui... Não, vou chegar lá, tá louco? Vou chegar lá. Na hora que eu falar contribuição publicitária, esse povo vai ficar maluco. Mas vamos lá. E aí, isso aqui impacta diretamente nisso aqui, ó. Que eu coloquei como funil só para ficar mais fácil, tá? Mas isso aqui impacta diretamente na jornada de tráfego. Ou seja, impressões, cliques e vendas. Quem sabe o que é impressão, levanta a mão. Tá, vou explicar. O que é impressão? A impressão é quando você está pesquisando algo, e algo no marketplace, e algo aparece lá, e aí você tem uma impressão. Né? Alguém viu aquilo, não significa que ele clicou, significa que ele viu. Certo? Só que aqui tem uma outra coisa chamada cadência de audiência que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Eu só quero equalizar o conhecimento de todo mundo. E aí o que acontece? Aí acontece o clique, certo? Se o seu anúncio estiver 5G, padrão 5G igual que o Bruno mostrou, eu não sei se você sabia, mas um anúncio,
uma primeira foto muito bem organizada ou muito bem estruturada aumenta em 33% a chance de um clique. Não é só colocar uma foto lá de qualquer jeito, não é. Então tem alguns estudos que a gente teve acesso que mostra que a primeira foto, se for uma primeira foto muito bem feita, construída, com um visual ID, ou seja, o jeito que ela foi construída de uma maneira agradável aos olhos, você aumenta em 33% a chance de um clique. Certo? Então, eu tenho clique, mas se eu tenho clique, não significa que eu vou ter venda. Porque daí você tem N coisas, oferta, o tipo do kit, o jeito que você escreveu o anúncio, se, né, às vezes o jeito que você responde, porque a gente tem aquele famoso cliente que o frete é grátis, ele pergunta quanto é o frete, né? Então tem esse cara, aí você demora 2 horas para responder, ele sabe o que ele pensa, ele fala assim, cara, se esse cara me demorou 2 horas para responder, ele não vai enviar hoje meu produto, então eu vou comprar de outro lugar. Isso aqui também afeta onde? Vendas, conversão. Então nós temos impressão chegando, clique entrando e venda saindo. Isso aqui vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar de publicidade, porque o Mercado Livre só vai te postar esses pontos aqui. Ele só vai te falar isso aqui. Fala, ô Neiva, é o seguinte, você teve 149 mil impressões que geraram 14 cliques que geraram 2 vendas. Só isso que ele vai falar para você. O resto você que se vire e plante bananeira para descobrir o resto. E aqui a gente precisa equalizar esse conhecimento. Falando mais sobre isso, eu gosto sempre de apontar isso aqui, ó. Não ache que publicidade é uma ferramenta de venda. Não é uma ferramenta de venda. O que ela faz é potencializar o seu anúncio. Só isso. Ela não é responsável por fazer você vender mais. Não, isso não tem nada a ver. O que ela está mostrando aqui, e o que eu gosto sempre de falar aqui, é que a pessoa acha que vai ativar a publicidade e simplesmente vai vender. Não, você vai maximizar a sua visibilidade. Tá? Então, eu gosto de falar isso aqui porque tem gente que simplesmente coloca um produto com uma foto, com um preço extremamente alto, coloca arcos de 30 que ouviu de alguém aí que vende curso no Mercado Livre e acha que isso vai vender. Não vai vender. Não vende. Né? Quantos aqui acharam que ia vender mais no Mercado Livre na Black Friday e não venderam? Mas quantos acharam que não ia vender bem, por exemplo, na Shopee vendeu bem, por exemplo? Isso aqui tem tudo a ver com publicidade. Porque você faz publicidade para dentro do site. O marketplace faz publicidade para dentro da internet. Uma coisa está casada com a outra. Se o Mercado Livre reduz o trabalho de tráfego no Google, automaticamente você recebe menos visita lá nos seus anúncios. E aí está todo mundo achando que arcos de 30 resolve qualquer tipo de problema. Se a gente não entender essa conjuntura de informações, eu não vou conseguir construir uma estratégia avançada, que aí sim você vai construir uma estratégia avançada. E qual é a estratégia avançada? É a que o guru fala? Não, é a que serve para você. É a que deu certo para você. É a que está certo e que está de acordo com o seu momento de empresa. Tá? Então, vamos avançar. Quando eu tive a publicidade, isso aqui é muito básico, eu sei disso, eu vou tentar ser rápido. Mas o que acontece? O Mercado Livre vai pegar o seu anúncio, ele vai duplicar e vai aparecer o famoso patrocinado lá embaixo. Tá? Só isso. Mas o que acontece é que as pessoas não prestam atenção que se a venda ocorre no anúncio patrocinado, ele posiciona organicamente o outro anúncio que você patrocinou. Então, você está começando a perceber que quando eu falo de 3 pilares de tráfego, um começa a complementar o outro? Um começa a estar interligado com o outro? Eu melhoro um tipo de tráfego quando eu começo a trabalhar o outro, e eu consigo encontrar um equilíbrio entre eles? Então, é bem simples, o Mercado Livre vai falar, o iPhone Pro 15 tal, patrocinado, preço está aqui, está disponível em 4 cores, né? E aí aquele jabazinho para o Avante Pro, para o Gustavo, e é isso que ele faz. Basicamente é isso. Mas por dentro, você coloca o seu anúncio num sistema de leilão. Isso aqui é o que acontece por fora. Esse é o que todo mundo vê. Esse aqui é o que as pessoas não veem. Ele começa a disputar um sistema. Ele entra num sistema de leilão. Ele chega numa sala igual essa, com um monte de gente vendendo iPhone, e fala, rapaziada, vou entrar no lance aí. E o lance está leiloando o quê? Alguém pesquisando iPhone. Então, supomos que alguém sobe aqui, né, do Mercado Livre, e chega alguém falando, eu estou procurando um iPhone 15. Aí ele fala assim, rapaziada, tem alguém aqui procurando um iPhone 15.
Quem quer participar do lance? Aí, vamos supor que esse lance ocorreu 9 horas da noite. O cara do iPhone 15, um dos vendedores do iPhone 15, já gastou todo o dinheiro dele para lance. Aí tem o cara 9 horas da noite aqui pesquisando iPhone 15, alguns vão só levantar a mão porque tem orçamento disponível até o final do dia. Né? Isso é o sistema de lance do Mercado Livre. Então, todas as vezes que alguém pesquisa ou iPhone 15, ou só Apple iPhone, ou 15 Pro, etc, 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 todo mundo que disputa aqui vai entrar no sistema de leilão. Tá? E como é que funciona um sistema de leilão? É simples. É simples, eu vou tentar explicar para vocês. Há uma equação sobre a publicidade. Tá? A publicidade passa por uma equação. Pode tirar foto, depois, né, só marca a gente lá na Rímel Corp, no Instagram, a gente já fica muito feliz. Mas nós temos aqui uma multiplicação ocorrendo. Olha, tudo isso ocorre antes do aparecer do patrocinado, tá? Aí o que acontece? Eu tenho aqui Ad Score, que é a pontuação do anúncio, e eu posso chamar de tráfego adquirido. Lembra da importância dos 3 pilares do tráfego? Ele acontece aqui. O que acontece como eu adquiro o tráfego adquirido? Qualidade das imagens, isso é levado em consideração. Eu achava que não era, eu descobri que era. Tá? Resposta dos compradores, avaliação. Tá? Logística, ME1, ME2, Flex e Full. Isso aqui é extremamente importante. Quantidade de vendas, taxa de conversão, preço competitivo. O Mercado Livre tem um algoritmo chamado Average Selling Price, ASP, que se chama. E aí o que acontece? Não sei se o Vonei já viu, ou alguém aqui já viu, alguma reunião do Mercado Livre falando assim, olha, a pista ASP da flag da Econland é R$ 79,00. O que ele está dizendo o meu sistema avaliou que os produtos mais vendidos de flag estão na casa dos R$ 79,00. Isso também o Ad Score é levado em consideração. Então não adianta se só simplesmente colocar um preço mais caro. Você vai ser exibido, só que o seu clique vai custar mais caro. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é o tráfego adquirido. Isso será multiplicado pelo ACOS. O que é o ACOS? É simples, só assim, Mercado Livre, eu quero vender essa cadeira aqui, ela custa R$ 100. Eu estou disposto a pagar até R$ 10 para vender uma cadeira. O Mercado Livre fala, beleza, eu vou gastar 30, tá bom? Não sei que se lasque, né? Então, oi? E aí, o ACOS de 30, o ACOS de 30 é isso. Fala assim, Mercado Livre, lindão, deixa eu falar para você. Eu tenho uma cadeira, ela custa R$ 100, e eu quero gastar até R$ 30 para vender uma cadeira. Daí cai lá um dinheirinho no guruzinho lá que falou que o ACOS de 30 é sucesso, e tá tudo bem. Aí esse cara faz webinar no mercado, enfim. Aí o que acontece eu tenho o custo máximo CPC. O que o Mercado Livre faz ele pode gastar até R$ 10, então eu vou fazer a multiplicação de um pelo outro, e eu vou ter o resultado disso que se chama Ad Rank. O Ad Rank daquele range de pessoas que estão vendendo o iPhone, quantas vão aparecer no resultado. E não é simplesmente assim, patrocinou, você vai aparecer toda hora. Não, vou te mostrar como é que funciona. Esses dados aqui, que eu vou mostrar para vocês, dados do Mercado Livre, tá? Não foi dados da minha cabeça, não foi dado que eu inventei, não foi vozes da minha cabeça. O Mercado Livre me passou isso aqui, ó. É exatamente como o Mercado Livre faz. Isso aqui veio do Mercado Livre, tá? Então nós temos aqui 4 vendedores vendendo iPhone. Tá? Aí o que acontece? O primeiro vendedor, ele está com um ACOS de 10. Só que o tráfego adquirido dele é baixo. Pode ser um anúncio novo, um anúncio com pouca venda, um anúncio, enfim, fora do full, um anúncio fora do flex. Você entende que isso aqui é dinâmico. Eu estou o dia inteiro tendo lances, mas tem ranges de horário, espaços de horário, que eu vou ganhar mais. Exemplo, se o corte do full para o interior de São Paulo é às 11 da manhã, eu ganho muito lance até às 11 da manhã, por exemplo. Por quê? Entrego no mesmo dia. Então, automaticamente, o meu tráfego adquirido aumenta. Está dando para entender, gente? Boa. Então, eu tenho o primeiro vendedor. Então, eu multiplico um pelo outro, o Ad Rank dele é 10. Beleza. Eu tenho o vendedor B, que o ACOS dele é de 6. E aí o que acontece? Ele tem um Ad Score, tá vendo? Ele já está vendendo esse anúncio, ele já está começando a vender.
né? E aí multiplico um pelo outro, 18. Mas eu tenho o vendedor C, que é o vendedor que é o e-commercezeiro raiz, que é o e-commercezeiro 5.0. O que acontece? Ele fala assim, não, eu vou pagar o máximo de ACOS de 5, Lucão. Beleza, mas olha o tráfego adquirido dele, 8. Multiplica um pelo outro, 40. A pontuação dele é 40. E eu tenho o vendedor D, que fala assim, não, a minha margem é muito baixa, não vou gastar mais com publicidade, enfim, N coisas. Deixou o ACOS de 3. Aí o EdScore dele é de 8. Beleza, eles têm os mesmos EdScore. Mas olha a diferença na de rank. Isso aqui é dado do Mercado Livre, tá? Não é dados da minha cabeça. O Mercado Livre me passou isso. Você entendeu, Will? Ou você quer que eu desenhe para você? Obrigado. Inclusive, isso aqui, quando você começa a entender esse jogo, você começa a ter publicidade dinâmica, tá? E eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Quem ganhou o lance? Eu não estou falando que ganhou a venda, eu estou falando que ele ganhou a chance de receber um clique, tá? Eu vou abrir as perguntas para o final, pode ser, querido? Aí depois, senão a gente vai avançar muito. Então aqui, sistema de leilão na prática é assim. Antes de aparecer o patrocinado, tudo que eu falei aqui é feito antes. E gente, desculpa, isso aqui é básico. Todo vendedor tem que saber antes de apertar o botão da publicidade, de qualquer marketplace. Ah, Lucas, mas vou dar um outro exemplo. No EdScore, vamos supor que nesse momento aqui, esse cara aqui ele ativou uma oferta compartilhada com o Mercado Livre. Aumenta o EdScore dele. Esse cara está dentro do full, em São Paulo, e alguém de São Paulo pesquisou. O que acontece? O EdScore dinâmico dele sobe. Tem nada a ver com API, cara. Isso aqui é básico. Nós estamos vivendo um momento no Mercado Livre, quem está mais tempo concorda, que as pessoas estão gourmetizando o arroz e o feijão. Então nós temos que desmistificar esse negócio, né? Fazer o básico bem feito. Depois você parte para um estrogonofe, enfim, né? Isso aqui você precisa saber. E por que ele está falando? Por que o Vonei falou do arroz e feijão bem feito? Porque nós temos gente ativando publicidade e, como diz o Flávio, o cavalo do vendedor não sabe isso aqui. Se você não sabe isso aqui, meu amigo, ACOS de 10, de 50, de 100, nenhum te serve. É a mesma coisa, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. Aí você faz ao contrário, você fala assim, eu vou pegar 3% do meu investimento lá, Vonei, e vou pôr lá no meu Mercado Livre lá e vou deixar o pau torar e que Deus nos ajude e que venda bem. Sendo que você pode pegar o seu orçamento, entender a dinâmica e trabalhar ao seu favor. Então isso aqui é básico, gente. O que eu estou falando para vocês aqui é básico. Exato. Mas aí, pô, Lucas, eu quero escalar um anúncio que o meu EdScore é baixo. Chegaremos lá. Alô? Opa, voltou. Então nós temos momentos e momentos. Todo mundo está conseguindo entender o que é o básico da publicidade? Alô? Isso aqui é para todos os canais, tá? Óbvio que, por exemplo, quando a gente vai falar de Amazon, nós temos aqui não só o produto, nós temos a palavra-chave. Não sei se vocês já viram isso, mas lá na Amazon você vai ter o ACOS e o lance rolando na palavra-chave, que é muito mais parecido com o Google, por exemplo. E eu quero recomendar a você, se você puder, a sair daqui e fazer um curso básico de Google Ads, que muito mecanismo do Google Ads está aqui. Então, se você quer aprender ainda mais, eu já te dou um conselho, tem Adriano Giannini, tem uns caras que manjam muito disso, tá? E pode te ensinar ainda mais, tá? Esse é o básico, tá? Quais são os indicadores básicos da publicidade? Impressões, cliques e ACOS. E venda também, né? Mas eu vou deixar a venda para depois. Eu já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo. Impressões, aqui nós temos um negócio chamado dinâmica de audiência. Por quê? Você já parou para perceber que tem momentos ou tem sazonalidades que a sua impressão é baixa? Você já olhou no painel do Mercado Livre, enfim, que a sua impressão ela fica baixa? Mas aí você faz a seguinte pergunta, Lucas, eu não mudei minha campanha, meu ACOS é o mesmo, meu clique é o mesmo, meu gasto é o mesmo, por que a impressão caiu? Porque a impressão também pode denotar uma baixa
procura de um produto, ou uma época de baixa. Pode significar que esse cara está em outro lugar comprando, por exemplo. Você entendeu? Então, primeira coisa é isso. Clique, taxa de conversão, click-through rate, né, CTR. Alguém sabe o que é CTR? Preciso explicar o que é CTR? É bem simples, o cara entrou lá e clicou, é um clique. Agora, se 100 pessoas viram e 30 clicaram, então o CTR é de 30. Ou seja, a cada 100 pessoas que veem o seu anúncio, 30 clicam. Significa que o seu anúncio é maravilhoso, você precisa vir aqui palestrar e ensinar como você faz esse anúncio, porque não existe essa taxa de clique no mercado, no marketplace, nem aqui, nem na China. Tá? Então, muito legal. Esse aqui é bem importante. Tudo que você precisava saber de básico da publicidade termina aqui. Agora, todo mundo entendeu o que é o básico da publicidade, certo? Se alguém fazer uma pergunta para mim da diferença entre crescimento, rentabilidade e visibilidade, eu não vou responder, porque você já entendeu aqui. Você entendeu que tanto faz visibilidade, crescimento e rentabilidade ou não? Você entendeu que se eu colocar visibilidade 5% é uma campanha de rentabilidade? Se eu colocar visibilidade ou crescimento 50% é uma campanha de visibilidade? Tanto faz uma coisa com a outra? Não tem diferença? Certo? É só uma recomendação para o comedor de alfafa que vende no Mercado Livre. Sabe? O cara que não entende nada, o Mercado Livre vai lá e fala, ó, filho, bota de 30 aí que é sucesso. É semi-alfabetizado, é uma maneira gourmet de chamar alguém de comedor de alfafa. Agora, daqui para frente, a gente começa a trabalhar. Tá? Agora, eu já entendi o básico. Eu já entendi como é que funcionam as coisas. Agora eu começo a trabalhar alguns outros pontos de uma maneira mais avançada. Primeiro, média de impressão. Tá? A pergunta que eu vou te fazer é muito simples. Muito simples. Por que você tem, no seu período do mês, momentos que vendem mais do que outros? Por que você vende? Quem vende melhor na primeira quinzena do mês? E quem vende melhor na segunda quinzena? Teve gente que não levantou nenhuma das duas, eu acho que não vende no Mercado Livre. Ou porque não sabe. Você já parou para perceber que tem semanas do seu mês que você vende mais do que outras? Você já parou para pensar por quê? Ou dias que você vende melhor? Porque você tem a média de impressões, cadência da audiência. Você já parou para pensar que tem muita gente que, não sei se você fez essa análise, mas se você fazer uma análise do mês de novembro do teu marketplace, você vai perceber que você teve muita visita no começo do mês e depois caiu um pouquinho, só que você teve uma boa venda? Como que pode, Ivonei, eu conseguir ter menos visita e vender mais? Porque o cara estava dentro de uma cadência de audiência. Uma hora ele compra para ver, outra hora ele compra para pesquisar, outra hora ele abre para pesquisar, na outra ele abre para comprar. Então, como é que eu trabalho publicidade com esse trem todo aqui? Uma outra coisa. Você foi lá, e eu vou explicar como a gente fez, por exemplo, a campanha do Igor de Savoy em relação a isso. O cara foi lá, clicou no seu anúncio, você ativou uma promoção nova lá na central de promoções. O que o Mercado Livre vai fazer? Vai mandar e-mail para os caras que clicaram no seu anúncio. Alguém consegue chutar para mim? Vocês que sabem, eu já contei para vocês. Não chuta. Não conta. De todo o tráfego do Mercado Livre, quantos por cento vem via e-mail? Alguém chuta? Chuta o número então, já que você não sabe. 10%? Não, muito. 20% seria maravilhoso. Todo mundo que anunciasse na central de promoção estava milionário. Não. 12%? 3%? Quase, Gabriel. 1%? Não. Muito pouco. 2,5%? Não. 5%. De 100 milhões de acessos diários que o Mercado Livre tem por dia, 5% vem de e-mail. E qual é o e-mail que você recebe lá na sua conta? Remarketing. Produto de promoção. O que mais? Você visitou o produto, está em promoção aquele produto. Aí falam, CP não é importante. Olha a força do CP aqui, ó, impactando na média de impressão. Então aqui, você tem que tomar muito cuidado, tá? Quando você tem uma média de impressão baixa, significa que você está ganhando poucos lances, por exemplo, também. Você tem 2 pontos no mesmo, você tem 2 problemas no mesmo indicador. Você pode estar ganhando poucos lances. Perguntas para o final, tá? Até porque eu vou tentar acelerar ainda. Aí eu tenho taxa de clique. Beleza.
Se eu tenho impressão e não tenho taxa de clique, significa que a minha primeira foto é uma bosta. Obrigado. Então, e essa vez nem foi você, é alguém que te segue, com certeza. Então, o que está acontecendo aqui? Pô, Lucas, o meu produto, olha que tudo é uma questão de análise. Olha, o meu produto, Lucas, ele tem uma boa impressão. Estou recebendo impressões, mas meu clique está baixo. Primeira foto sua está uma bosta. Ou o seu preço está desanimador. Você fala, o quê? Esse pendrive aqui, R$65 nós vamos comprar hoje, ficou a alma lá na loja do chinês. Taxa de clique. Agora vamos para a taxa de conversão. Lembra do funilzinho? O cara viu na rede de pesquisa, o cara clicou e o cara não comprou. É porque você não tem o anúncio 5G. É porque o seu anúncio não está bom. O seu anúncio não quebra as objeções na fase de compra. Você já percebeu que os anúncios da Amazon mostram mais transformação que o produto gera do que o próprio produto? Eu estou vendendo, eu faço isso com modéstia à parte, mas desde 2017, a gente já fazia isso no grupo Aquece Electric, a gente comprava uns negócios que ninguém sabia que existia. Dosador de massa de pancake. Eu mostrava a dona Neide apertando o negócio, fazendo a panqueca no domingo. A gente montava isso no Photoshop. Então, na jornada, não adianta só ter ACOS alto, ganhar um monte de impressão, um monte de clique, e o seu anúncio não ser 5G. O que vai acontecer? Minha taxa de conversão é baixa. Outra coisa, contribuição publicitária. Quem sabe o que é isso? Quem sabe, levanta a mão, deixa eu ver. Jesus, ninguém sabe. O que é contribuição publicitária? É o quanto dos 100% das suas vendas, ou 100% das vendas de um produto, vem da publicidade. Isso aqui está totalmente ligado com tacos. Não ache só que tacos, isso eu não conto em outros lugares, não ache que só tacos é dividir um pelo outro, né? Pega o teu orçamento total e divide pelo teu investimento. Isso é um dos jeitos. Mas, se você tem uma contribuição publicitária baixa, o seu taco sempre vai ser baixo. Ou seja, se você vende mais organicamente do que em publicidade, o seu taco sempre vai ser baixo, por mais que o seu ACO seja alto. Por quê? Vou dar um exemplo bem básico. Você tem um produto que você vendeu 100. A sua contribuição publicitária seria, vamos supor, uma boa, 20%. Ou seja, de 100 peças que você vendeu, 220 veio da publicidade. Só que o seu ACOS na publicidade foi de 10. O seu TACOS vai ser muito mais baixo. Por quê? Se você vende só em publicidade, ACOS e TACOS vai ser quase a mesma coisa. Se a sua contribuição publicitária for de 100%, ou seja, os 10 produtos que você vendeu daquele produto, os 10 vieram de publicidade. Se o ACOS é 15, o TACOS é 15. Então, eu estou tentando trazer para vocês uma nova maneira de vocês entenderem o TACOS. Qual é o nosso objetivo como seller? Temos uma baixa contribuição publicitária. Eu tenho que tracionar mais organicamente do que em publicidade. Senão, o meu custo fica alto. Está dando para entender? Podemos seguir? Então, você tem que começar a fazer esse cálculo. Esse cálculo tem no Mercado Livre? Não. Não tem em nenhum lugar isso. Você vai ter que ir lá no seu anúncio, no painel de performance do seu anúncio e ver o quanto ele vendeu, e depois você vai ter que voltar para o painel de publicidade, pegar a mesma janela e entender o quanto vendeu em publicidade. Você sabe que o Mercado Livre gosta de de pessoas que 60% das vendas delas venham de publicidade. Seu TACOS vai ficar alto. Nós estamos falando de acima de 5% ou 6%. O que isso significa na ponta? Simples. Se a minha margem de contribuição for de 10% e o meu TACOS for de 5%, sobrou 5% da margem de contribuição só para você. A publicidade consumiu 50% da tua margem de contribuição. E você nem percebeu. Então, nós temos que entender o que cada um deles faz. O TACOS e o ACOS estão ligados à contribuição publicitária. Então, o ACOS, ele faz a medida de 100% da minha... Por exemplo, um exemplo bem simples. O ACOS, ele vai medir tudo que eu vendi em publicidade. Ele não vai medir tudo que eu vendi organicamente. O TACOS leva em consideração a contribuição publicitária. Ou seja, quanto menor a minha... Aí a gente pode trabalhar
que posso explicar mais para frente, que são estratégias de alavancagem, estratégias de aceleração. Se eu tenho um produto que ele tem 20% de contribuição publicitária, será que se eu aumentar o ACOS, eu aumento o meu número de visitas, eu continuo convertendo mais? Ou a minha taxa de contribuição publicitária aumenta? Eu chego perto do meu TACOS objetivo, ou seja, do quanto eu quero gastar em publicidade para um determinado produto? Tudo isso é estratégia, tá? Que eu vou avançar mais para frente, tá? Então, eu não sei se eu falei, taxa de conversão eu já falei, mas deixa eu avançar aqui. E aí, nós começamos a falar de umas coisas um pouco mais avançadas, que na verdade ainda não é tão avançada assim. Você já parou para perceber que a publicidade, ele não é algo que vem pronto, é algo que você vai melhorando, certo? Então, vamos supor, coloquei um produto lá, né, e aí o produto está rodando 7 dias, ou uma campanha segmentada rodando 7 dias, aí já vai lá o ansioso, um voneizão da vida, tô brincando, vonei, vai lá e começa a mexer em toda a campanha. O algoritmo que o mercado, esse não está aqui, se vocês quiserem anotar, fica à vontade. O Mercado Livre usa uma inteligência chamada Machine Learning. Alguém sabe o que é Machine Learning? Flávio, você tem 18 anos de comércio, você sabe tudo. Eu já sei que você sabe. Estou brincando. Que isso. O que acontece Machine Learning quanto mais eu vejo como funciona, mais eu aprendo. É simples assim. Então, se eu deixo uma campanha rodando 60 dias, eu tenho mais inteligência para otimizar do que uma campanha de 30, do que uma campanha de 5, do que uma campanha de 7 dias. Então, eu estou falando isso aqui não é só para Mercado Livre, tá? Todos os marketplaces usam a mesma base, que todas foram copiadas do Larry Page, que é o CEO do Google, que é o fundador do Google. É tudo igual, não muda nada, tá? Então, como é que eu otimizo as coisas aqui? Eu gosto sempre de, lá na agência, a gente coloca 5 coisas, que a gente coloca isso é um framework dos consultores, tá? Então, primeira coisa, hipótese, que eu escrevi, hipóteses, que é uma mistura do filósofo com hipótese. O que acontece uma hipótese deixa de ser hipótese quando eu testo. Mas se eu montar um kit assim, 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 vou colocar em publicidade, será que vende? Como é que você vai saber? Tem que testar. Então, tudo passa por testes. Uma coisa que o Jeff Bezos sempre diz é que a Amazon chegou onde ela chegou pela alta quantidade de testes que fez. Então, você tem que colocar na sua cabeça que por mais que você vá usar a publicidade, você vai otimizar isso. E outra coisa, uma publicidade não fica bom do dia para a noite, cara. Não acho que vai ficar bom. Lucas, qual é o tempo médio? Eu vou ser bem sincero com você. Eu não acho que 30 dias você vai ter inteligência de campanha suficiente para tomar decisão. Eu não acho. Boa. Mas já pensou aparecer um cara aí de Porsche falando, olha, ganhei no jogo da publicidade isso aqui. É jogo do tigrinho. Você sempre perde. Você sempre perde. Mas, eu vou explicar isso depois. Mas, o que acontece? Você precisa estar testando. Testa. E aí, eu estava falando dos 30 dias. Você sabe quando eu e o meu time entendemos que uma campanha está 100% otimizada? 180 dias. Você fala, nossa, Lucas, você é lerdo. Pode ser. Mas, com todas as campanhas que nós fizemos, inclusive, depois eu posso abrir para vocês, a gente fez uma das maiores campanhas de Dia das Crianças do Mercado Livre. E eu vou mostrar para vocês, a gente pode mostrar um pouquinho do que a gente fez. A gente transacionou em 20 dias 5 milhões de reais. Agora, se nós somarmos todos os marketplaces, bate em 8 milhões de reais. Num subnicho. Oi? Tá. E aí, se eu testei, o que eu tenho? O que deu certo do que não deu certo. Análise do resultado. E aí eu tenho 2 pontos. Se deu errado, eu aprendo, e se deu certo, eu escalo. E aí eu parto para campanhas de escala, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar a minha curva A1, que é o suprassumo do marketplace, colocar em ACOS de 3%, eu vou ter um bom resultado? Depende. Porque se você for líder, talvez não. Agora, se você for Platinum, pode ser que sim. Você entende que tudo é teste?
Então, vamos avançar. Como criar uma estratégia de publicidade? Cara, anote isso aqui, pelo amor de Deus. Anote isso aqui. Porque depois que você entender isso aqui, nada do que as pessoas te falarem no YouTube, no Instagram, no TikTok, será suficiente. Você vai precisar entender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vocês estão gostando, gente? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Boa. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é o seu ciclo? Qual é o seu momento? Você já é Platinum? Você não é Platinum? Você está montando uma campanha para uma conta nova para liberar full mais rápido, por exemplo? Tem gente que faz isso. Então, aqui, se você não entender para onde você está, não dá para construir algo para onde você quer ir. Então, você tem que entender o seu ciclo, tá? Você quer acelerar ou otimizar? Eu tenho um cliente, ele tem 8 lojas oficiais hoje. Abriu agora a 8ª mês passado. E aí, um dos CNPJs dele, ele pegou e falou assim, Lucas, mas você é a favor disso, de 80 CNPJ? Não é o mérito, tá? Eu falei, cara, se eu acelerar aqui, você vai estourar o simples. E aí, você está pronto? Não dá. Então, peraí, eu não posso fazer uma campanha de aceleração, eu tenho que fazer uma campanha de otimização. O que era uma campanha de otimização? Vender o máximo que der com o menor orçamento possível. Então, eu tenho um cliente hoje que vende 400, que está vendendo próximo dos 400 mil reais esses últimos meses, né? Depois que a gente fez o estudo para saber o quanto ele poderia vender para não estourar. E aí, a gente foi lá e reduziu em 30%. A gente gasta hoje 30% do que ele gastava em publicidade e vende a mesma coisa. A publicidade, nesse caso, foi boa ou foi ruim? Foi ótima. Porque é o momento dele. Agora, se ele quisesse crescer, seria ruim. Porque ele queria crescer. Então, ele está disposto a gastar mais budget de marketing para crescer. Outra coisa, concorrência. Você já parou para perceber que você já tentou abrir os anúncios dos seus concorrentes que estão patrocinados para ver se eles têm bastante venda, se não tem? Porque se eu tenho um anúncio que ele tem pouca venda no meu concorrente, significa que ele está fazendo um acus alto para aparecer. Talvez você não prestou atenção nisso. Então, você tem que olhar para quem compete com você. Vai lá pesquisa em guia anônima, com outro navegador, com máquina virtual. Se vira, dá seus pulos. E aí você vai conseguir entender quem está competindo contigo. Outra coisa, você vai fazer uma estratégia de curto, médio ou longo prazo? O que é uma estratégia de curto prazo? Vai estar muito conectada à campanha sazonal. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Mercado Livre, ele trabalha, por exemplo, ele triplica o gasto em tráfego no Google 45 dias antes de uma sazonalidade para captar tráfego. Ou seja, ele maximiza as suas visitas 45 dias antes de uma grande sazonalidade. E sabe qual é a maior sazonalidade do ano? Alguém chuta? Não é Black Friday. Não é. Opa, quem falou? É Natal. A que mais capta GMV é Natal. Ela é em primeiro lugar. Então, o Mercado Livre já vem aquecendo no começo de novembro, tem a Black, depois ele reativa de novo o tráfego. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas, se você está fazendo uma campanha de longo prazo, considere 180 dias para essa campanha ficar boa. Lucas, vou fazer uma campanha com a minha curva A. Longo prazo. Não é curto prazo. Certo? Outra coisa. Qual é o seu tacos limite? Qual é o acos limite? Quando nós falamos de visibilidade, nós vamos falar de acos. Quando eu estou falando de rentabilidade, tacos. O que isso quer dizer? Se eu estou fazendo uma campanha que eu quero acelerar um produto, ou seja, tem um produto que você acabou de otimizar no 5G do Bruno. Aí você fala assim, cara, agora eu vou acelerar ele porque eu quero construir o tráfego adquirido dele para que daqui a 6 meses eu já tenha um tráfego bem menor dele vindo do pago e ele esteja bem posicionado organicamente. E não ache que um produto, vou abrir um outro parênteses rápido, não ache que um produto bem posicionado no Mercado Livre é quando você aparece no primeiro lugar na cauda longa. Não. Você vai estar bem posicionado organicamente quando você estiver na palavra abrangente. Vamos supor que eu venda o microfone sem fio, Sennheiser, tantas entradas. Não. Você só vai estar bem posicionado para você, seu EdRank estar alto, quando você pesquisar em microfone sem fio e aparecer você. Se não apareceu você ainda não tem o EdRank necessário para conseguir construir campanhas de menores tacos e acos. Na verdade, de menores acos, né? Então, qual é o limite? O quanto
pense nisso, pelo amor de Deus, inclusive até na hora da compra. O quanto eu quero gastar da minha publicidade ou gastar da minha margem de contribuição em um determinado produto. Se você não tem isso, você não sabe o que é venda saudável. Então você fala, não, meu produto tem 12%, eu vou gastar 5% de tacos? Não posso. Porque senão eu tenho uma venda muito baixa. Outra coisa, você vai fazer campanha de segmentação, campanha de curva. Então, por exemplo, vou pegar minha curva A. Então, beleza. Eu vou fazer uma campanha de crescimento para um determinado produto, campanha segmentada. Porque aqui, o Mercado Livre vai pegar a amostra segmentada do mercado e vai te mostrar se você está ganhando ou perdendo impressão na campanha segmentada. Tá? E a última, campanha sazonal. Se for uma campanha sazonal, é uma campanha de, no máximo, 20 dias. Depois você redistribui, ou você diminui enfim, o ACOS objetivo e tudo mais. Tá? Como nós, eu vou falar nós por causa da Rimmel, otimizamos campanhas. O que a gente analisa? Primeiro, venda direta. Se você não analisar a venda direta, vai ter gente que está gastando orçamento e não está vendendo e você não está vendo. Tá? Ponto 2, ACOS alto e TACOS alto. Tá? Eu também analiso isso. Por quê? ACOS alto pode denunciar uma ineficiência em publicidade. Ou que você está ganhando pouco, ou o seu clique está alto, seu anúncio está ruim. Tá? Outro ponto, contribuição publicitária. Tá? Ou seja, o quanto de um determinado produto hoje é vendido em publicidade. Tá? O outro ponto é impressão e clique. Tá? Ou seja, o quanto eu imprimo e o quanto de clique eu recebo. Isso é fundamental para eu escalar uma campanha. Tá? Porque se eu tenho um produto com alto CTR, é um produto, ou seja, conforme as pessoas veem o meu anúncio, cliquem bastante, é um produto que eu posso escalar, porque ele está tendo uma alta taxa de clique. Então, um ponto para considerar. Você pode criar uma campanha no Mercado Livre só de alto CTR, por exemplo, e trabalhar com ACOS mais alto. Você pode trabalhar. Mas entenda que ACOS 30, 5 ou 1, ele precisa estar sempre fundamentado em estratégia. Senão, não faz sentido nenhum você colocar qualquer tipo de ACOS lá. Tá? E para terminar, como as grandes empresas trabalham com publicidade? Vou mostrar 4 empresas para vocês. O que é isso? Isso aqui é uma ferramenta que nós temos na empresa, e aqui nós vemos como está o tráfego de um marketplace vindo por publicidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem teve um péssimo primeiro trimestre esse ano? Todo mundo vendeu bem? Que beleza! Por que eu estou falando isso? Porque o Mercado Livre moveu o dinheiro de tráfego pago para o Big Brother. Olha o tráfego baixo do Mercado Livre. Aí daqui a pouco, ele faz um investimento mais alto para uma alta sazonalidade. Olha o que ele faz. Ele chega o pé em tráfego. Olha onde foi a Black Friday. Aí teve gente que não desempenhou bem na Black. Por quê? O Mercado Livre tirou o pé em tráfego. Mas olha onde ele começa a melhorar o tráfego. Em outubro. Então, por que o Mercado Livre fez isso? O Mercado Livre diminuiu o ACOS, porque ele tem o tráfego orgânico muito alto. Então, o Mercado Livre fala para você fazer ACOS de 30, mas nem eles mesmos fazem. Então, o momento do Mercado Livre é um momento de consolidação. Ele tem, vamos supor assim, um produto de Ad Score alto. E o que ele fez? Diminuiu o ACOS. Se ele está fazendo isso, por que você não faz? Próximo. Amazon Brasil. Olha como a Amazon investiu em tráfego o ano todo. E você deixando a Amazon de fora. E você não está vendendo na Amazon. Abriu, brigou com o Mercado Livre em tráfego, mas olha o aumento na Black Friday. O Mercado Livre teve 400 mil visitas diárias na Black, vindo do tráfego pago. A Amazon, 4 milhões. Aí a pergunta é, por que teve gente que vendeu mais na Amazon do que no Mercado Livre? Olha a estratégia de tráfego deles rolando. Mas eles têm um outro ponto. Eles têm um tráfego orgânico um pouco menor. Nós temos o Mercado Livre com 90 mil e nós temos a Amazon com 60 mil. Então a Amazon está trabalhando para consolidar o seu Ad Rank. Consolidar o seu Ad Score. Estou tentando trazer para a linguagem que eu estou falando na palestra para vocês entenderem as estratégias. Tá? Isso aqui você pode usar. Se você, por exemplo, está com um produto que não está tão bem posicionado,
Será que vale a pena eu trabalhar com o ACOS um pouco mais alto, posicionar e depois fazer igual ao Mercado Livre e abaixar o ACOS? Faz sentido, não faz? Próximo. Magazine Luiza. Olha a loucura que esses caras fizeram aqui. Ó. Lucas, por que ficou mais caro? Eles patrocinaram mais palavras-chave no Google. Eles tiveram uma média de 3 milhões de visitas diárias vinda do tráfego pago. Antes da Black, 8 milhões. Olha o quanto esses caras gastaram. Né? Esses aqui é aquele cara que fez o curso do... Não, tô brincando. não vou explanar. Próximo, Shopee. Olha as campanhas da Shopee, que legal. Primeiro, teve gente que vendeu bem mais na Shopee do que no Mercado Livre no primeiro trimestre. Talvez isso aqui seja uma resposta. Olha só, o gasto em publicidade deles foi maior que o do Mercado Livre no primeiro semestre. Depois você tem uma queda. Você viu que cada um apela para um momento do ano? Tá? Parece que eles estão entendendo onde cada um está gastando, eles procuram gastar em outro momento, porque o custo do clique fica um pouco menor. Né? Então, nós chegamos aqui na Black com um tráfego bem consolidado, eles patrocinaram muitas palavras-chave, depois eles diminuíram, ou seja, será que eles testaram aqui palavras-chave que davam certo, e depois eles otimizaram no final, e deixaram só as que deram resultado? Então, fica para vocês pensarem, eu quero finalizar por aqui, quero agradecer vocês, aqui tem o nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar sua dúvida, eu vou responder você lá, eu vou estar por aqui, né? Não vou estender para a pergunta, porque eu já estou com o horário estourado, mas eu vou estar aqui o dia todo, nos breaks, pode me procurar, nós vamos responder, não só eu, tem gente que manja de marketplace muito mais do que eu aqui, inclusive o meu sócio, que manja muito de marketplace, de publicidade, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E para quem assinou online, no dia 19 de dezembro, a gente vai fazer uma masterclass, e aí eu vou mostrar na prática como a gente faz, por exemplo, campanhas de black, de sazonalidade e tudo mais, porque daí a gente vai ter mais tempo disponível. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigado.